Pessoal, mapeamento genético, né? Eu estou divulgando já há algum tempo a respeito do mapeamento genético como uma ferramenta provavelmente das mais importantes para o futuro da área de saúde como um todo, para a prevenção de doenças e para uma maior assertividade nos tratamentos, sejam eles nutricionais, a nível de suplementação e até mesmo a nível de medicações, que é o que faz hoje a farmacogenética, tá? Então eu estava aguardando a chegada dos meus laudos, desse mapeamento que nós estamos fazendo aqui agora no Centro de Excelência Física de Brasília, que eu considero, sem dúvidas nenhuma, das tecnologias mais avançadas hoje que nós temos no mundo. Eu vou fazer uma série de vídeos para a gente poder abordar um pouco mais esse tema. Tem muita gente interessada já me perguntando, tem muita gente que não sabe o que fazer com esse laudo, com os resultados que vem nesse mapeamento genético, né? Então eu vou utilizar esse primeiro vídeo para fazer uma introdução ao tema, né? O que é o mapeamento genético, que tipo de informação a gente vai encontrar nesses laudos e qual é a relevância disso para aplicabilidade na vida de cada um de nós, né? Bom, então antes de mais nada, eu venho trabalhando com mapeamento genético já há alguns anos, tá? Em 2016 eu tive a oportunidade de trabalhar com a tecnologia americana. Era um mapeamento que trazia cerca de 20 genes, né, analisados, e posteriormente nós passamos para uma tecnologia canadense, onde a gente chegava a uma quantidade de 40 genes, e nesse momento a gente tem uma tecnologia israelense, né? Esse mapeamento é feito na Universidade de Tel Aviv, hoje considerado um polo mundial da genética, onde existem supercomputadores ligados 24 horas, coletando toda a informação a nível mundial que é publicada a respeito de genética. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1 milhão de estudos por ano, né, saem relacionados a esse tema. E obviamente é impossível para um ser humano acompanhar todo tipo de estudo científico que é colocado à disposição, né, na área acadêmica a respeito de genética. Então, a inteligência artificial, nesse sentido, faz a coletânea dessas informações e permite com que o sistema vá crescendo de forma orgânica, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós passamos aí desses 40 genes com a tecnologia canadense para mais de 3.000, tá? Então, a quantidade de informações hoje que são extraídas do DNA de cada um de nós é muitas vezes maior do que era nesses exames que nós tivemos a oportunidade de trabalhar e muito maior ainda do que havia antes disso, né? Além de, claro, ser uma tecnologia que era absurdamente cara, né? Há 10, 15, 20 anos atrás, e agora tem se tornado mais acessível, né? Então, para falar de genética, é importante a gente entender um pouquinho, assim, eu vou tentar ser mais didático, não ser muito tecnicista, né? Porque o objetivo é informar pessoas comuns a respeito da importância desse tipo de informação para cada um de nós. Então o que acontece? Existem casos, né, mais raros em relação à genética que a gente chama de mutações. Por exemplo, a pessoa que nasce com 6 dedos na mão, ela tem uma mutação genética, né? É um evento que acontece em menos de 1% da população, por isso é considerado uma mutação. Assim como, por exemplo, também a pessoa nascer com um olho de cada cor, né? A gente sabe que isso acontece, mas é um evento muito raro. E quando existe uma condição genética que acontece em mais de 1% da população, a gente chama isso de um polimorfismo genético, tá? Então são essas questões que nós estamos falando aqui, né? Tendências, predisposições, suscetibilidades, necessidades que estão aumentadas ou diminuídas em cada um de nós de acordo com esses polimorfismos genéticos que nós carregamos, herdando genes dos pais, né? Do nosso pai e da nossa mãe, tá? Então, obviamente, algumas questões elas já são claras para nós, né?
quando você vem de uma família de obesos, que você tem pai obeso, mãe obeso, tios, avós, etc., você sabe que a probabilidade de você carregar esse gene é muito grande, tá? Mas existem condições que não estão à luz dos nossos olhos, e essa é a ideia de você ter o mapeamento, né? A gente poder entender e ligar um radar para questões que precisam e são mais relevantes, precisam de um acompanhamento e são mais relevantes para cada um de nós, tá? Isso então ligado à nutrição, a nutrientes, vitaminas e minerais, né? Isso ligado à predisposição de doenças neurodegenerativas, de doenças cardiovasculares, de doenças autoimunes, de câncer, tá? E então, nesse mapeamento hoje que nós oferecemos, é possível se avaliar todas essas condições, todas essas predisposições, de acordo com cada especialidade, tá? Sendo que elas são graduadas de um nível baixo para um nível médio, tá? Para um nível médio-alto e para uma predisposição muito alta para aquela condição. E é aí que a gente tem que ficar atento, tá? Então, o que o exame de mapeamento genético vai nos permitir é que nós tenhamos ações mais efetivas em relação à prevenção de doenças. O mapeamento genético ele não é um diagnóstico, tá? O exame de sangue ele te traz um diagnóstico. Ele te traz uma visão se você tem alterações nas enzimas, se você tem deficiências de vitamina, né? Então, o exame de sangue, ele é utilizado para você diagnosticar algum tipo de condição naquele momento que o sangue foi tirado. Mas esses valores, eles são alterados, né? A partir do momento que você muda, né, os seus hábitos e a sua dieta e etc., você vai ver alterações positivas ou negativas no seu exame de sangue. Mas o código genético, ele não muda, tá? Então, a ideia é que nós tenhamos essa informação o quanto antes nas nossas vidas, tá? Para que a gente possa, efetivamente, cuidar da nossa saúde de uma forma mais eficaz, fazendo os exames que têm que serem feitos, tá? Fazendo a suplementação que tem que ser adequada. Para algumas pessoas, as referências de exame de sangue, elas não são suficientes, porque existem pessoas que têm uma menor capacidade de absorção de elementos, vitaminas, minerais e outros elementos essenciais, tá? E eu acredito realmente que dentro de 5 a 10 anos, assim como todos nós estaremos andando num carro elétrico, nós também teremos os nossos códigos genéticos mapeados, permitindo então que a gente possa cuidar da nossa saúde de uma forma muito mais eficiente. Como eu falei anteriormente, abrindo o radar para questões que de repente você não imaginava que pudesse ter dentro do teu código genético, né? Algumas pessoas nem mesmo têm contato com a mãe ou com o pai, ou porque faleceram, ou porque são separados, ou porque é uma pessoa que foi adotada, enfim. Então muitas vezes é muito difícil você identificar algumas questões que nasceram com você e que merecem uma atenção maior, tá? As recomendações gerais, como a gente chama, elas são úteis, né? Elas são úteis. Então, quando a gente fala, olha, é importante fazer atividade física, é importante ter uma alimentação saudável, é importante controlar a ingestão de açúcar e de farinha refinada, essas são recomendações gerais. Mas, para algumas pessoas, essas recomendações especificamente não terão tanta relevância quanto para outras. E o mapeamento genético permite a gente esmiuçar, a gente ser muito mais minucioso nessas questões, tá?
Então, pessoal, esse fica sendo o primeiro vídeo, um vídeo introdutório sobre o mapeamento genético, e eu vou continuar gravando mais uma sequência deles, mais especificamente falando sobre cada painel e o que tipo de informação, então, a gente está conseguindo hoje obter com esse tipo de exame. Tá legal? Um abraço para vocês, obrigado pela atenção, até a próxima!